Paz do Senhor Jesus a todos. Neste trecho, o Senhor Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão o seguia. E isso era normal para eles. Aonde Jesus Cristo ia, uma grande multidão o seguia. Normalmente era assim. E nesse dia havia dois cegos junto do caminho, à beira do caminho. E esses cegos, ouvindo o que Jesus passava, eles começam a clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus ouve tudo aquilo e pergunta a eles: que queres que eu vos faça? E eles, então, tinham como maior desejo que os seus olhos fossem abertos, que eles pudessem voltar a ver. E então, Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus, ele teve empatia por eles. E Jesus os cura. Eles voltam a enxergar. E então, após isso, eles começam a seguir a Jesus. A realidade é que muitas pessoas, assim como estes cegos, estão assentados à beira do caminho, mas não estão no caminho. Estão acomodados na vida de pecado, na vida de concupiscências e desejos ilícitos, mas não estão no caminho. Não passaram pela porta estreita e trilharam o caminho apertado. A realidade é que tudo isso é devido à cegueira espiritual na qual o pecado ocasiona no ser humano. E esta cegueira espiritual faz com que nós não vemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa cegueira espiritual só é arrancada quando Jesus Cristo chega na vida, quando o nome do Senhor é invocado. A palavra de Deus diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor Jesus, nesse trecho, moveu-se de íntima compaixão. E o Senhor Jesus continua movendo-se de íntima compaixão, porque Ele é misericordioso e as suas misericórdias não têm fim, porque Ele é longânimo e tem prazer em perdoar. A Escritura Sagrada diz que se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 2, versículo 9. Aqueles cegos estavam à beira do caminho, mas eles ouvem que Cristo passava, e eles já haviam ouvido que somente Cristo poderia solucionar aquela cegueira. E de fato, só Cristo pode arrancar a cegueira espiritual na qual nós vivíamos e na qual muitas pessoas ainda têm vivido. Mas o que eu estou dizendo é que se você clamar, invocar o nome do Senhor, Ele é fiel e justo para arrancar esta cegueira. Porque não adianta querer chegarmos diante de Cristo Jesus no julgamento, no juízo final, vivendo na vaidade da nossa própria mente, ou entenebrecidos no nosso próprio entendimento, ou até mesmo chegarmos a Cristo sem passar pela porta estreita e o caminho apertado. Isto será uma aflição imensa para a alma que tentar fazer isso. Por isso hoje, ouça esta palavra e medite, invoque o nome do Senhor, alcance misericórdia em Cristo Jesus. Ele é misericordioso. Creia no Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Ele perdoa pecados. O Senhor Jesus tem poder para perdoar pecados. Creia nele de todo o coração. Estes cegos, eles foram curados. O Senhor Jesus os curou.
abriu os seus olhos, e então eles passaram a seguir a Cristo. Assim que Cristo os curou, a primeira coisa que eles fazem é seguir a Cristo, porque eles reconheceram que não havia como chegar a um lugar de descanso, a um lugar de paz, se não seguissem a Cristo. É necessário entrar pela porta estreita e o caminho apertado. É necessário arrepender-se verdadeiramente dos nossos pecados e crer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele nos perdoa. É só assim que nós encontraremos um descanso para as nossas almas cansadas. É só assim que nós estaremos seguros na eternidade. Pois se nós chegarmos diante de Cristo sem cumprirmos aquilo que a palavra do Senhor nos ordena, que é crer no Senhor Jesus Cristo, e aquele que crê será salvo. Se nós não cumprirmos isso, será um desgosto para a alma, será uma aflição eterna. Não é uma aflição de um mês ou de 2 meses, um ano, é eterna. Por isso o Espírito Santo do Senhor está falando ao mundo: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. E para participar do reino dos céus, do reino de Deus, é necessário estarmos limpos de coração. Fazer como o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E quando aqueles cegos têm as suas vistas abertas, a primeira coisa que eles fazem é seguir a Jesus. E assim somos todos nós que um dia reconhecemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há como seguir outro, não há como seguir uma falsa filosofia ou falsos ensinamentos, não há como seguir a nossa própria mente ou as inclinações da nossa carne, porque só Cristo é a vida. Ele diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca verá a morte. É isso que Jesus nos ensina. Aquele que quiser seguir a Jesus, como esses cegos seguiram, nós percebemos que eles só começaram a seguir a Jesus quando a cegueira espiritual foi arrancada, quando as suas cegueiras foram arrancadas. E assim somos nós. Nós só começamos a seguir quando a nossa cegueira é arrancada. Quando nós percebemos que não há como seguir a Cristo se não passarmos pelo crivo da renúncia. Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há uma etapa para seguir a Cristo: negar a si mesmo, tomar a cruz a cada dia e então seguir a Cristo. Invoque o nome do Senhor, Ele perdoa pecados. Deixe o agir do Espírito Santo de Deus mudar a tua vida. Ande segundo as instruções do Espírito Santo de Deus. É para isso que o Espírito Santo do Senhor está neste mundo, para nos guiar por toda a verdade, para nos preparar para estarmos diante de Cristo sem máculas, sem acusações, sem repreensões, mas santos e irrepreensíveis. E louvado seja o Senhor Jesus Cristo por esse amor que Ele tem conosco. Não rejeite a graça de Cristo. Não negue o Senhor Jesus Cristo, pois aquele que negar o Senhor Jesus Cristo diante dos homens, este o negará diante do Pai. Sim, se negarmos a Jesus Cristo aqui, Ele nos negará diante do Pai. Jesus Cristo seja com o nosso espírito. Deus abençoe a todos.